that marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes. Olá, eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu converso com os profissionais mais destacados do ramo para tentar entender como o empreendedorismo em cannabis, esse mercado tão novo quanto promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. Esse podcast tem o apoio da USA Hemp, da Verde Med e da Biocase Brasil. Ele nasceu da newsletter Cannabis Hoje, um projeto de jornalismo independente na cobertura de cannabis e psicodélicos. Aliás, você pode assinar grátis no cannabishoje.substack.com. Além disso, você também pode se juntar à nossa comunidade com mais de 35 mil pessoas no Instagram. É só seguir o @cannabishoje nas redes para ficar bem informado a semana inteira. O Cannabis Hoje Pode é semanal e fica disponível no seu tocador de podcasts preferido sempre às terças-feiras. Opa pessoal, tudo bem por aí? Antes de chamar a minha convidada de hoje, eu quero lembrar você que esses papos sobre empreendedorismo canábico são possíveis graças aos apoios que o Cannabis Hoje Pode recebe da Biocase Brasil, da Verde Med e da USA Hemp. Além, é claro, do seu apoio, que também é muito bem-vindo. Para dar uma força, é só ir lá no apoia-se/Cannabis Hoje Pode e escolher um valor para ajudar na continuidade desse projeto que a gente faz com tanto amor, carinho e, claro, muita dedicação. Tem opção para todos os bolsos e corações. E não esquece que compartilhar esse episódio nas suas redes sociais também é uma maneira maravilhosa de contribuir com o projeto, fazendo ele chegar a mais gente. Bom, uma das belezas do mercado canábico é o fato dele ser jovem e totalmente aberto para um mundo de possibilidades e exploração. Para se ter uma ideia, a maioria das empresas que atuam nesse mercado surgiu entre 2018 e 2021 no Brasil. Quando então nos deparamos com pessoas que já trabalham e fomentam a cannabis desde 2014, quando tudo ainda era mato, é preciso escutar com muita atenção, pois certamente estamos diante de seres para além do seu tempo. E a minha entrevistada de hoje é justamente uma delas. Ela faz parte do núcleo de cannabis medicinal do Hospital Sírio-Libanês e é fundadora da Sativa Education. A doutora Paula Daustella é a absoluta referência no meio e vai nos contar o segredo por trás de tanto pioneirismo. Doutora Paula, seja muito bem-vinda. Aliás, posso economizar as formalidades e chamar você só de Paula? Lógico. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, Anitta. Prazer é o nosso. Como já é a nossa praxe aqui, peço para você se apresentar então, Paula, com suas próprias palavras. Quem é a Paula que o público ainda não conhece, que ela gosta de fazer, de comer, de escutar no rádio? Opa! Muito legal essa pergunta. Quem é a Paula, né? Não só a doutora Paula, mas a Paula. E eu acho que assim, ao longo da minha história, eu fui me descobrindo como uma pessoa diferente, inclusive, daquela que eu pensava que eu era. Então, eu me formei em medicina e quando eu terminei a faculdade de medicina, eu percebi que eu tinha muita dúvida de que área realmente eu gostaria de participar ou de trabalhar na minha vida, porque dentro de mim eu achava que existia um aspecto da doença que incluía não só o paciente, mas a vida do médico também. E naquela época eu tinha muito poucas respostas, eu tinha 24 anos quando eu me formei em medicina, mas eu tinha muita vontade de entender mais sobre outras medicinas e outros aspectos, inclusive de espiritualidade, o que envolvia o ser humano, né? Assim, eu percebia que os meus colegas médicos que já estavam formados, eles trabalhavam exaustivamente, eles estavam sempre reclamando, aqueles pacientes que estavam, né, vinham no ambulatório
sempre eu acabava vendo eles constantemente, a cada mês, 6 meses, eles estavam lá. E eu achava que tinha alguma coisa fragmentada nessa comunicação entre o médico e o paciente. Bom, isso me levou a fazer uma viagem pelo mundo. Eu acabei morando aproximadamente 3 anos fora do Brasil, entre Europa e Ásia. Eu acabei morando na Índia, na Ásia por muito tempo. E lá eu tive o contato com outro tipo de medicina, outro tipo de alimentação. Eu acabei me envolvendo, já na faculdade eu já gostava de praticar yoga, mas eu acabei me envolvendo muito mais com a sabedoria que está por trás disso. E aquilo foi me levando a uma série de descobertas relacionadas a práticas de meditação, enfim, a escolhas diferentes de alimentos. E eu acabei, dentro da minha vida, experimentando muitas coisas. E eu acho que é isso que me levou hoje a ser quem eu sou. Essa experimentação, até, enfim, eu acho que não acaba aqui, né? Eu ainda me dou a possibilidade de mais conhecimento, e quanto mais coisas eu souber experimentar, melhor eu vou ser também para os meus pacientes, para mim, pelos meus familiares e todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu acabei por essa busca, eu tenho uma curiosidade, acho que é uma grande característica, você perguntou, é a curiosidade que eu tenho sobre as coisas da vida, sobre novos lugares, sabores, pessoas, culturas, enfim, a própria medicina, leituras, e essa diversidade sempre me chamou muita atenção e eu amo isso. Então eu não acho que existe um caminho, um lugar, uma fórmula, eu acho que existem essas grandes diferenças entre os seres humanos e na minha prática eu utilizo muito isso. Eu acho que essa é, talvez, não sei, o grande diferencial em relação a como eu pratico a medicina. Claro que a gente tem que seguir certas regras, né? Porque eu não posso sair muito do que se estabelece em termos, né? A medicina, nós temos protocolos e regras, etc. Mas dentro desse, vamos dizer, desses limites, há várias formas de fazer a mesma coisa. Você traz bastante daquela palavra que a gente já usou muito, mas que no seu caso acho que encaixa perfeitamente, que é o tal do holístico, né? Isso, eu trago vários elementos diferentes, eu entendo o ser humano por um aspecto que não é só a doença, na verdade a doença é um sintoma, é um aspecto apenas da saúde do paciente que não vai bem, mas o que está por trás disso é muito maior, e normalmente as nossas emoções estão por trás de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Então, esse é um assunto assim que eu gosto muito de colocar na mesa junto dos meus pacientes, e a cannabis, o sistema endocannabinoide entra muito nisso. Olhando no seu LinkedIn, uma das primeiras coisas que chama a atenção é ver o logo justamente do Sírio-Libanês, um dos 2 maiores e melhores hospitais do Brasil e da América Latina, absoluto centro de excelência, e logo ao lado o termo núcleo de cannabis medicinal, né? Oi, como assim? Eu queria então que você começasse contando pra gente como é que é lidar com maconha dentro do Sírio-Libanês, como surgiu esse núcleo que você chegou a comandar, né, salvo o engano, e como é que ele funciona na prática do dia a dia? Na verdade, a ideia do núcleo nasceu durante a pandemia, né? Um grupo, nós acabamos nos juntando, fui convidada para participar pelo Dr. Ávila, e a gente foi desenhando, né, como seria o melhor caminho para que esse núcleo existisse. E o núcleo, ele segue a regra de todos os núcleos do hospital. Então, nós temos salas de atendimento, nós temos encontros mensais de discussões, ou trazemos um convidado internacional, nacional, enfim, temos uma aula, é um gerador de conhecimento. Então, muitos médicos lá dentro não conheciam esse assunto, e a gente trouxe essa possibilidade de montar realmente um grupo de estudos. Isso deve se transformar daqui a pouco num curso, num evento, né? Isso vai se transformar num simpósio, porque realmente nós temos muitas pessoas com conhecimento incrível lá dentro. E nós estamos, na verdade, nós tivemos o primeiro diretor, o primeiro, né, o nosso presidente, que foi o Dr. Ávila. O segundo agora é o Dr. Vinícius Barbosa. Então nós estamos ainda no começo de uma, eu imagino aí, de uma construção de conhecimento dentro do hospital. Outros médicos fora do hospital são convidados para participar, então não é uma coisa fechada lá dentro, então é aberto, na verdade. É um link que circula por vários outros grupos, e a gente gosta que outros médicos de outros centros também participem para trazer os seus conhecimentos e a gente trocar lá dentro. Então é muito rico, na verdade.
Mas a gente vê que a principal barreira, né, dentro de toda essa cadeia ainda é a educação médica. Né? Assim, claro, se a gente for dividir os setores, a gente vai se esbarrar de novo no regulatório, também tem uma barreira relacionada à educação, eu acho que em relação à sociedade civil ainda existe uma barreira relacionada à educação, e na área médica, para mim, né, e a gente vai falar sobre isso, imagino, lá na frente, é onde eu resolvi trabalhar, porque eu acabei respondendo a tua pergunta anterior, descobrindo que eu tenho também uma familiaridade com dar aula, e isso foi muito natural, e eu não sabia que isso eu também poderia fazer na vida, e hoje eu dou aula sobre isso, é uma coisa que parece que eu nasci com esse dom mesmo, assim, eu gosto de dividir conhecimento, é uma coisa que me dá um prazer gigantesco terminar uma aula e ver os alunos. Uau! Sim, sim. Mas, Paulo, eu fiquei com uma dúvida aqui em relação a esse centro, esse núcleo dentro do Sírio. Se isso é então é um núcleo mais voltado para os médicos, para as discussões entre vocês, ou se isso chega aos pacientes de alguma forma, se tem ali uma atenção ao paciente voltada a cannabis. Sim, os pacientes que querem ser atendidos com cannabis para fins medicinais, eles podem ligar no núcleo. Boa. E eles vão falar lá na hora do agendamento, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho dor, eu tenho isso, e eles vão ser direcionados para médicos que realizam esse tipo de atendimento e saibam prescrever cannabis. Boa. E aí, assim, dentro da medicina ainda, conta como foi a sua trajetória, como é que você chegou na cannabis. Salvo engano, você se formou em 2006 e aí começou a trabalhar com cannabis em 2014. Como é que aconteceu essa... Não, eu formei em 2004 e aí eu faço, né, essa volta ao mundo, enfim, é onde eu consigo realmente ampliar muito o meu conhecimento de forma geral, mas ainda tinham perguntas que não estavam sendo respondidas e aquilo me... Então foram 10 anos, né, até chegar na cannabis. Foram 10 anos. Nisso eu me especializei, eu fiz radiologia e diagnóstico por imagem com foco em ultrassom geral, então eu fiz no HC, né, que foi uma super formação, foi incrível estar próximo de profissionais muito sérios, né, de um nível excelente, então eu volto dessa viagem, faço minha residência médica, eu acabei me destacando dentro da ultrassonografia geral do HC e eu fui chamada para trabalhar no Sírio, eu fico no Sírio 7 anos e lá eu acabo tendo contato com um paciente neuro-oncológico, a gente acaba, enfim, na verdade ele não era meu paciente, ele era um paciente, e por causa dessa história, né, a gente... enfim, acabei me aproximando muito desse paciente e por causa dessa história eu acabo procurando alternativas diferentes e nessa busca de procurar alternativas diferentes também para ajudá-lo no seu tratamento, porque era um tratamento não curativo, né? A neuro-oncologia, alguns tumores não existe um tratamento curativo, então aquilo me preocupava muito, eu acabei fazendo pós-graduação em neuro-oncologia também no Hospital Sírio-Libanês e eu começo a conviver dentro desse centro de neuro-oncologia, com também profissionais muito sérios e muito, né, importantes na sua área. E, de repente, eu assisti um documentário sobre o sistema endocannabinoide, suas alterações nos tumores neuro-oncológicos. E aquilo foi um choque. Foi um choque para mim. E eu entro em contato com aqueles pesquisadores, que hoje são meus amigos, entro em contato com eles e escrevo a minha história. Eu sou uma médica, estou procurando isso e aquilo, tenho esse paciente e eu gostaria de entender melhor o que eu faço. E a gente faz um Zoom, na época não existia Zoom, a gente faz um Skype, eu não lembro o que era. E, com o Manuel Guzmán, né? E com a Cristina? Manuel Guzmán, foi o Manuel, na verdade, um grande amigo querido, muito importante na minha vida. Ele carrega aí uma estrela para mim, porque foi com ele que eu dividi a grande maioria das minhas dúvidas relacionadas a esse assunto. E ele começa a me passar a literatura que eu tinha que ler, quais congressos eu tinha que ir. E eu fui, e eu comecei a ir. E eu lembro do meu primeiro congresso, assim, na Itália, em Lucca, chamava Gordon Research, e a gente se encontra pela primeira vez ao vivo, e ele pega, eu comprei um caderninho, né, eu gosto de escrever, e aí ele pega meu caderninho, assim, e começa, e ele é professor, ele dá aula sobre isso, então ele senta comigo, e ele começa a desenhar, assim, o receptor, e como é que papai, como é que eu tinha que entender, para poder entrar nesse congresso e aproveitar o congresso.
E eu lembro de eu chocada, porque as aulas eram 40 minutos, você não podia fotografar, você tinha que assinar lá um termo que você não podia divulgar absolutamente nada do que estava acontecendo lá dentro, porque aquilo eram apresentações dos maiores pesquisadores do mundo, que eles estavam com dificuldades nas suas pesquisas e eles estavam realmente reunidos naquela conferência para dividir as dificuldades e os outros pesquisadores darem opiniões relacionadas a, então segue isso, faz isso, tenta isso, já que aquela pesquisa, por exemplo, não estava indo para um caminho que eles achavam que estava sendo satisfatório. Eu fiquei chocada, bom, com o tamanho da conferência, com o tamanho da ciência que tinha por trás disso, com aquelas pessoas completamente dedicadas à vida na pesquisa do sistema endocannabinoide, dos benefícios dos canabinoides em diversas patologias. Aquela conferência era específica para doenças do sistema nervoso central. E você imagina automaticamente que uma conferência de cannabis, canabinoides, sistema endocannabinoide, é um grupinho de pessoas fumando cannabis na porta ali, né, vestidos de sandália e de repente todas aquelas pessoas de terno, gravata, seríssimos, ninguém fumando cannabis, muito pelo contrário, são realmente pesquisadores que hoje nós lemos todos os trabalhos, são eles que estão. Então eu tive a sorte na minha primeira conferência estar sentada com Rafael Mechulan, com todos eles. Na verdade, assim, eu não estava acreditando no que estava acontecendo comigo. E naquele momento eu tive certeza que eu estava no caminho certo. Eu falei, gente, não é por acaso que eu tô aqui, eu também acredito muito na sincronicidade da vida. E falei, puxa, por algum motivo eu tenho que estar aqui, só tinha mais um médico, eu era a única médica. E eu tenho que estar aqui ouvindo tudo isso, porque eu preciso levar isso para algum lugar. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu assumo essa missão, eu vou fazer isso. E a partir daí, as coisas só se desenrolaram de uma forma muito positiva na minha vida nesse campo. Assim, as pessoas perguntam, você nunca sofreu preconceito, mesmo dentro do hospital? Bom, o que acontece nessa sequência de eventos é que eu começo a levar todo esse conhecimento para dentro do grupo de neuro-oncologia que eu estava inserida, por estar ali fazendo a pós, por participar das reuniões, e o grupo se interessou pelo assunto, por ser um assunto também muito novo, ninguém está falando sobre isso, e não era a minha opinião, não estava trazendo a opinião da doutora Paula, a opinião era o que a ciência hoje está descobrindo. E nós, como cientistas médicos e profissionais de saúde, nós temos que estar atento a tudo que acontece. Mas você é pioneiríssima, né, no Brasil. Pioneiríssima, dei a primeira aula de cannabis no hospital. Eu lembro que meus pais vieram, minha mãe veio de Curitiba, meu pai veio que orgulho. Assistir essa aula. Porque foi realmente assim, eu na entrada, né, da aula, eu lembro que tinha um médico que acabou ficando muito meu amigo. Ele, na época, tinha quase 90 anos, assim, então era, imagina, um mestre, um neurologista, ele vira pra mim e fala, você viu que hoje vai ter a aula de cannabis? Esse pessoal fica inventando sobre o sistema endocannabinoide só pra, fumar um. E era eu que ia dar aula. Eu não falei nada, eu falei, pois é. E deixou ele lá. E aí e começo a aula, eu já tinha trazido o Manuel Guzmán para dar uma aula online para todo mundo, e aí eles me pediram para dar uma segunda aula sobre isso, então foi muito enriquecedor, e a primeira aula mesmo, né, fisicamente, quem estava dando ali era eu, e no final da aula, esse médico volta para mim e fala, Paula, te peço imensas desculpas pelo que eu falei no início da aula. Eu não sabia que existia tanta coisa, eu não sabia que existia um sistema endocannabinoide. E esse médico passa depois a me referenciar pacientes e a gente fica realmente, tem uma ligação muito, muito especial relacionada a esse assunto, porque realmente, assim, de novo, nós não tivemos esse assunto na faculdade. Então, nós estou falando em 2014, quando ninguém falava disso. Então foi uma coisa realmente... Hoje, se o médico não sabe o que é sistema endocannabinoide, é porque ele não quer. E isso me dá um gancho de falar, inclusive, né, de outra área que você também é pioneira no Brasil, ainda dentro da cannabis, que é justamente na Sativa Education, que é um dos mais conceituados centros de treinamento e capacitação de médicos em terapia canabinoide no Brasil. Quando é que você percebeu que havia um espaço, uma demanda nessa área de educação e resolveu apostar nisso? Então, isso foi acho que é onde eu posso dizer que resume, assim, né, toda essa minha andança e essa minha busca por conhecimento. Porque
eu realmente chegou um ponto que eu tinha uma fila de espera de aproximadamente 300 pacientes. Eu não sabia o que fazer com tanto paciente. Graças a Deus, eu não posso reclamar disso jamais. Mas eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta de fazer isso e eles vão ficar desassistidos. E aquilo me incomodou muito, 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 porque eu queria, de uma certa forma, atender todo mundo. Mas eu sabia que eu não ia ter capacidade física para isso, porque eu tenho um limite de pessoas que eu consigo atender por dia. E aí me veio um estalo, peraí, em vez de eu tentar atender todos, por que eu não ensino os médicos a fazerem o que eu estou fazendo? E assim esses médicos vão também poder fazer isso que eu estou fazendo, e mais pessoas vão ser atendidas, e mais pacientes vão ser beneficiados, e essa roda gira. E assim foi a minha história quando eu resolvi fazer a Sativa. Foi uma necessidade, inclusive, que eu vi que existia. Eu entendo que se o médico ele não entende do assunto, a prescrição é mal feita, isso foi outro ponto. Então, eu tinha muitos pacientes que voltavam para mim, eles já tinham passado em médicos, recebido prescrições. Imagina, eu com uma fila de espera gigantesca. Esses pacientes enfrentavam a fila de espera, atrasavam os seus tratamentos. Eles não confiavam ou não estava dando certo aquilo que os médicos tinham prescrito. Então, assim, quando eu vi que aquele cenário, ele estava sendo... enfim, existia uma oportunidade muito grande para os médicos, principalmente, né, de ampliação de conhecimento, porque o raciocínio clínico, a partir do momento que você entende o sistema endocannabinoide também, você pode ampliar o seu raciocínio clínico e você pode prescrever não só canabinoides, mas outras, né, uma prescrição muito mais ampla, que tem a ver com o melhor, inclusive, do estilo de vida, que é onde eu acho que eu pego muito, assim, no pé dos meus pacientes. A gente deposita muito a responsabilidade no medicamento e esquece que a responsabilidade da nossa vida é nossa, né? E ela está nos nossos hábitos e não na pílulazinha lá que você vai tomar todo dia, ou na gotinha que você vai tomar. Então, e o sistema endocannabinoide, ele participa exatamente disso, inclusive. Ele é um grande receptor do seu estilo de vida e ele vai participar exatamente de tudo aquilo que você oferecer para o seu corpo, porque ele é um sistema que participa da nossa homeostase, do nosso controle interno. E antes a gente não era habituado a pensar assim. Uhum. Terceirizávamos, né? Porque se você tem um sistema que participa exatamente de um dos pontos mais importantes da nossa saúde, que é devolver a nossa, né, a nossa homeostase, o nosso equilíbrio, e você perde essa capacidade, você vai ficar vulnerável a ter qualquer doença que o teu DNA ele conter. Então, se os teus genes são, né, vamos lá, você tem uma fragilidade em relação a doenças neurológicas, a câncer, doenças autoimunes, você vai expressar essas doenças em algum ponto da sua vida, porque o sistema que te devolve o equilíbrio está falho, ele está em desequilíbrio. E antes a gente não tinha esse conhecimento. E hoje nós temos. E a cannabis pode, de uma certa forma, ser uma das formas de melhorar o tônus desse sistema. Não só a cannabis, mas a atividade física, outros suplementos, ervas, dormir bem, o próprio gerenciamento bem do estresse. O gerenciamento do estresse. Hoje, né, a gente fala de estresse como se fosse uma coisa hiper normal, porque todo mundo vive estressado. Mas não devia ser, né? Poluída. Não. Nenhum animal do planeta consegue sobreviver sob estresse mais que 1 mês, 2 meses. Eles morrem. Nós passamos anos sob estresse alimentar, tóxico, químico, sem dormir direito, relações tóxicas, pensamentos tóxicos, e a gente vai levando a vida como se isso fosse normal. E isso desequilibra o sistema endocannabinoide de uma forma, talvez, muitas vezes, sem retorno mais. Ele desequilibra e ele perde um tônus. E a cannabis, por que ela é tão interessante dentro de um contexto da clínica geral, por exemplo? Ela pode devolver esse tônus. De uma certa forma, ela pode participar da regulação do sistema endocannabinoide. E por isso que para tantas doenças refratárias a tratamento convencionais, ela está se tornando uma opção. Então, ela não cura, mas ela devolve muitas vezes a autonomia por controlar sintomas. Perfeito. E aí, assim, falando já do perfil, né, desses alunos que estão buscando aprender mais sobre isso, sobre o sistema endocannabinoide, que chegam ao Sativa Education,
Conta pra gente quem é esse médico que hoje está interessado em aprender sobre cannabis e atuar na área. Olha, foi uma surpresa, assim, muito agradável, fiquei muito feliz, assim, de ver, porque eu pensava que a grande maioria dos médicos que iam se inscrever eram jovens, por exemplo. Porque o jovem tem uma cabeça mais aberta, ele está mais apto ao novo, ele não foi condicionado há tantos anos fazendo a mesma coisa. Mas hoje nós temos, assim, diversas áreas da medicina, desde cirurgião plástico, que você fala, meu Deus, mas por que o cirurgião plástico está interessado em cannabis para fins medicinais? Porque você tem uma grande oportunidade de melhorar a vida do seu paciente previamente à cirurgia e pós-cirurgia. Então você vê que é uma área da medicina, assim, que pode se expandir para todas as áreas, cardiologia, pediatria, neurologia, a reumatologia, ortopedia, enfim. Ela não é exclusiva, na verdade ela é inclusiva de forma geral dentro da medicina. Então nós temos alunos recém-formados e alunos que já estão com a sua carreira estabelecida, mas querem aprender mais, querem fazer algo diferente, querem aumentar, por exemplo, a possibilidade do seu consultório, gostam de fazer clínica e querem ajudar os seus pacientes de outras formas, entenderam que a medicina em algum aspecto ela é limitada. E nós temos, por exemplo, pacientes com dor crônica que continuam com dor crônica. Nós temos pacientes com doenças mentais que, mesmo em uso de medicamentos, continuam com depressão e ansiedade. Será que a gente está fazendo tudo certo? Será que a gente não podia ampliar e fazer outras coisas além disso? E essas outras coisas, elas estão relacionadas ao próprio sistema endocannabinoide. Então, quando você entende, porque muito se fala de cannabis medicinal, eu acho isso um erro dentro da medicina. Nós, médicos, temos que entender sobre a fisiologia do sistema endocannabinoide. A cannabis é um produto. A gente não fala a medicina do Rivotril, a gente não fala a medicina do omeprazol, a gente fala sobre o sistema que está incluso a regulação daquele sistema, não sobre o medicamento. O medicamento é mais uma ferramenta de modulação do sistema. O médico tem que entender sobre o sistema. Por isso que dentro da Sativa a gente, fala muito e bate muito sobre isso, e até comparando com outros cursos, por exemplo, que são cursos de prescrição. Que é isso, gente? Nós fazemos 6 anos de medicina, mais X anos de especialização. Tudo que nós fazemos tem uma alta qualidade de educação e, de repente, para prescrever cannabis, a gente faz um curso de 6 horas para se tornar um prescritor. Isso é bom para a indústria, que precisa vender óleo. Mas para o seu paciente, será que isso vai ser satisfatório? E aí, o que é que eu vejo? Médicos que fazem esses tipos de curso, que são cursos muito superficiais, 2 opções. Eles fazem prescrições mal feitas, o paciente tem que voltar num outro médico para ver o que está acontecendo. Ou 2, eles não têm confiança para prescrever, ou seja, não se desenvolvem nessa área. Então, perdendo a oportunidade de tratar os seus pacientes de forma correta. Claro, e aí se tiver um médico ouvindo, uma médica ouvindo a gente agora e tiver justamente inseguro, ainda na dúvida se devia ou não se tornar prescritor de cannabis, ou que já é prescritor, mas ainda não se sente seguro, o que você diria para esse profissional? Venham para a Sativa Global Education. Nós temos um programa que é muito diferenciado. É verdade, Anitta? Olha, sim, eu pesquisei... eu já escrevi também, para Forbes uma matéria sobre a Sativa e realmente fiquei impressionada, assim, com o time de professores, de profissionais envolvidos, realmente é incrível. E o nosso programa pedagógico não é só o time, nós temos, além disso, que é bárbaro, e nós temos os profissionais talvez mais renomados do mundo, com a maior experiência no mundo nesse assunto, mas nós temos encontros semanais. Então, assim, eu acho que a grande, o cereja do bolo, esses alunos são acompanhados durante 1 ano. A gente não simplesmente entrega o conteúdo e fala se vira em casa, manda um e-mail aqui pro nosso suporte se você tiver dúvida. Nós temos encontros semanais toda terça-feira. E esses encontros são maravilhosos. Maravilhosos. É a cereja do bolo. Eu acho que é onde, assim, é vibrante você ver não só assim, as discussões de casos clínicos, onde a gente eleva a crítica do médico, onde ele tem que chegar. Então, assim, é um divisor de águas. Eu tenho certeza absoluta que os alunos eles vão sair depois de 1 ano completamente diferente do que eles entraram, inclusive na forma crítica de raciocinar sobre o que está acontecendo de forma geral. Porque hoje nós temos, assim... infelizmente, a indústria da cannabis, ela
puxa muito o médico numa direção que eu acho que o médico que não tem conhecimento do assunto, ele acaba absorvendo isso sem raciocinar, então ele não sabe nem por que ele está prescrevendo, o que ele está prescrevendo, e isso é um erro fatal para nós, a gente não pode cair nessa vala, e a gente tem que saber contra-argumentar em qualquer situação. Então existem casos, por exemplo, em que a gente não prescreve a cannabis, inclusive dentro da oncologia, por exemplo, que é uma área em que a cannabis, ela tem uma história de longa data, né, onde, por exemplo, nós temos níveis de evidência dos mais importantes, por exemplo, para náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia. Nós temos trabalhos que falam da segurança entre o uso da cannabis com diversos outros quimioterápicos, mas nós temos situações lá dentro em que ela não deve ser prescrita. E o médico que não sabe desse assunto faz o quê? Ele vai lá e ele prescreve, porque ele acha que vai controlar os sintomas, por exemplo, da quimioterapia, mas com alguns tipos de tratamento isso não deve acontecer, porque você pode perder a eficácia daquele tratamento. Então, assim, não é porque a cannabis ela é uma substância natural e que era usada há milênios por diversas civilizações que ela não tem interação medicamentosa, que ela não tem aspectos relacionados à sua segurança que devem ser observados, que ela não tem efeitos colaterais e que há momentos em que nós não vamos prescrever. E isso como qualquer outra coisa na medicina. Então, assim, hoje existe uma banalização sobre a cannabis para fins medicinais por conta desse uso medicinal ou desses relatos do uso medicinal. Mas nós não temos os relatos dos efeitos colaterais, nós não temos os relatos do que não deu certo. Então, a gente só lê a parte boa da história. Mas o médico, como qualquer outra coisa, como qualquer outro medicamento, como qualquer área da medicina, ele precisa ter o conhecimento amplo sobre isso, porque ele vai enfrentar dificuldades. Os pacientes, não são todos os pacientes que vão navegar da mesma forma dentro dessa medicina, e ele precisa saber o que fazer. Então, o conhecimento, ele não está apenas no produto, mas ele está no sistema, ele está nas interações, ele está como fazer o manejo dos efeitos colaterais, quando tirar, que exames pedir, enfim, como tudo a gente faz na medicina, isso não é diferente. Então, essa banalização, só porque a cannabis ela é uma planta milenar, então a gente pode comprar em qualquer lugar, o tiozinho lá faz o produto lá na garagem dele, mas é medicinal, então tá tudo certo. Gente, tem vários tipos de contaminações imprevisíveis, inclusive, nos óleos artesanais. Então, para nós médicos, que nós somos responsáveis pela prescrição daquele paciente, pela condução de um caso, é muito difícil um paciente chegar com uma seringa de um óleo artesanal feito pelo tio João, que a gente não tem ideia do que tem lá dentro. Por mais lindo e romântico que isso pareça ser, mais bem intencionado que o tio João possa ser, para nós é muito complicado isso, a gente não sabe quantos miligramas tem ali dentro. A gente não sabe se aquele paciente, o que tem, na verdade, a gente não tem como prever os efeitos colaterais de alguma coisa que a gente desconhece. Então, todos esses obstáculos em relação a elevar o conceito da cannabis medicinal para realmente um lugar dentro da medicina, e por que vários médicos ainda eles têm uma barreira relacionada a esse assunto, porque realmente você chegar com uma seringa de um produto que você não sabe o que tem lá dentro, para muitos médicos isso é uma coisa inaceitável. Mas, no fundo, porque como é que eu vou prever o que vai acontecer com uma pessoa se eu não sei se lá dentro, inclusive, tem cannabis? Uhum. Não, tem que ter um controle, é isso. E como a coisa está crescendo tanto, né? Pode ser que se percam esses fios da história que são importantes. Exatamente. E assim, já falando... Fiquei aqui curiosa para saber das outras opções, né, que um médico tem hoje para trabalhar com a cannabis. Ele inevitavelmente precisa trabalhar com prescrição ou pode escolher, de repente, partir para um campo de pesquisa ou liderando processos dentro das empresas de cannabis ou mesmo dentro do ensino? Tem outras frentes onde é possível atuar e até empreender como médico conectado à planta? Tem sim. E isso, mais uma vez, ele vai precisar passar por esse conhecimento primeiro para poder decidir o que ele vai fazer. Se ele não estudar e se ele não entender como funciona, porque nós não tivemos isso na faculdade, ele vai ser limitado dentro desse conhecimento, ele não vai conseguir fazer muita coisa relacionada a isso, nenhum protocolo de pesquisa ele consegue fazer sem entender todos esses obstáculos que eu falei para você relacionado ao sistema, as interações, os efeitos colaterais, as doses, o que onde nós estamos hoje na ciência em relação a tudo isso. Mas tem muitas coisas que o médico pode fazer hoje
dentro desse campo. Acho que esse, na verdade, né, nós estamos falando de um campo informação ilimitado, na verdade, em termos, né, tanto de conhecimento quanto de possibilidades. O médico que é empreendedor, ou que ele também, né, quer sair do consultório, ele pode trabalhar, como você falou, a área da pesquisa ela é gigantesca. Ele pode liderar projetos de pesquisa, ele pode se conectar a faculdades, a centros médicos, e pode, né, dentro da área que ele atua, fazer isso, né, existe uma carência muito grande, porque hoje, infelizmente, você pode vender cannabis sem fazer estudo clínico, então nós médicos ficamos sem essa parte fundamental, e o estudo clínico ele serve para quê? Para justamente nos mostrar direções, quais populações, quais são as dosagens, exatamente tudo que o médico precisa saber, para ter segurança, inclusive, dentro dessa área, como todas as áreas da medicina. Então, hoje nos Estados Unidos e no Canadá tem uma indústria muito forte que a cannabis é vendida sem estudo clínico. Por que é que alguém vai pagar um estudo clínico? Quem é que vai pagar o estudo clínico? Se você pode vender ela sem. Então, são várias áreas que pode ser bom por um lado, mas pode ser muito ruim por outro lado, porque a gente carece desses estudos bem feitos, na verdade, né? Que é o padrão ouro da medicina. Mas, enfim, então a área de pesquisa está carente, médicos que estejam escutando esse podcast e que gostam disso, né? Tem muito médico que adora fazer isso. Nós estamos sociedades médicas que precisam se serem informadas, a gente precisa, na verdade, de mais potência nessa área, mais médicos que entendam sobre isso, para fortificar, inclusive, essa conversa com o nosso Conselho Federal de Medicina. Então, a gente tem aí, né, às vezes uma divergência, né, dentro da própria medicina relacionado a isso, e isso precisa acabar, né, isso é uma coisa seríssima entre nós, porque hoje existem produtos registrados na farmácia, hoje o médico ele tem que entender desse assunto, se ele está prescrevendo, e nós temos aí dificuldades em relação aos nossos conselhos relacionados a esse assunto, principalmente. Então, assim, são várias barreiras, na verdade, que a gente tem que ultrapassar. Não é fácil para o médico ele precisa estar preparado, né? Isso. Tem que estar muito preparado, tem que estar muito embasado. A área eu acho assim, tem uma corrida do ouro, né, acontecendo, mas a área da educação é uma área muito importante. E eu sempre incentivo os meus alunos, se eles quiserem trabalhar com isso, a participarem disso, porque realmente carece. Né? Imagina, a gente aqui no Brasil tem pouquíssimos cursos de qualidade verdadeira, assim, né? Com uma base bem feita, e se você vê no mundo, isso acontece no mundo também. Quando eu fui fazer a Sativa, eu comprei praticamente todos os cursos que existiam online do mundo, que eu queria ver o que estava acontecendo dentro desse setor, e realmente, assim, eu vi muita coisa superficial, chatíssimo de assistir. Coitado, o médico tem que ser, assim, um guerreiro para chegar até o final. Então, assim, realmente tem muita coisa para fazer. Tem uma área, enfim, que talvez não seja tão médica, mas uma área industrial muito interessante, que está sendo, talvez aí nos próximos anos, e o Brasil, né, uma vez que ele vai poder plantar o hemp, ele vai fazer o cânhamo, tem uma área interessantíssima, que não é só médica, mas que, né, enfim, científica. Quem tem, sim, não só nisso, mas de comida, ou de novos negócios relacionados a isso. Então, você ter produtos relacionados, por exemplo, a semente, ela é uma superfood, ela é um superalimento, né? E ela tem concentrações de ômega muito interessantes. Hoje nós temos tecnologias que devem ser desenvolvidas, então, sei lá, tijolo de cannabis, a indústria têxtil. Claro, todas as possibilidades do cânhamo, né? Todas as possibilidades do cânhamo, que são muito interessantes. Enfim, existe aí toda uma área muito interessante dos psicodélicos, então, dos tratamentos de saúde mental, que envolvem a cannabis em algum lugar. Então, assim, são várias possibilidades, são inúmeras, na verdade. E eu acho, assim, tem as clínicas, se os médicos, né, estiverem envolvidos em... Eu vejo que hoje tem telemedicina, clínicas online, isso também está se fortificando no Brasil. Enfim, tem várias áreas de atuação, mas a do próprio consultório, se o médico já sabe prescrever e ele começa a anunciar isso nas suas redes sociais, com seus pacientes, o número de pacientes dele tende a aumentar.
Então, só ali ele já tem um ganho exponencial que ele nem imaginaria que ele teria antes, porque os pacientes buscaram esse tratamento primeiro. Não fomos nós, médicos, que oferecemos isso. É uma demanda que nasce do paciente, né? Já que vai... É uma demanda que vem da sociedade, isso, exatamente. Que já vem pedindo o que quer, né? Que já tá ali informado também, começando a se informar, mas que é tão interessante que ele já chega pedindo isso. É, porque em algum lugar existe uma falha terapêutica. Porque até o próprio médico, dificilmente ele vai olhar o paciente de uma forma tão integral e vai, de repente, prescrever o gerenciamento do estresse para esse paciente, se ele perceber que é o estresse que está causando aquela doença, ou atividade física, ou mudar o tipo de alimentação, né? Existe muito essa coisa do tempo é dinheiro. Então, a própria medicina, de uma certa forma, ela está se reorganizando para uma medicina do futuro, onde o paciente, centrado no paciente, e de uma forma até mais holística de olhar o ser humano. Então, assim, nós estamos realmente, eu brinco que a gente está vivendo a revolução. E viver a revolução você realmente... são muitos obstáculos que a gente tem que transpor, mas no final vale muito a pena. Tá rolando. Eu tô sentindo que tá rolando. E, Paula, acho que dá pra dizer que existe uma veia empreendedora bastante forte em você, seja pela fundação da Sativa Education, seja com o próprio núcleo de cannabis dentro do Sírio. E eu queria entender de onde vem isso, né? Se é algo que você sempre teve, algo que vem de família, ou se surgiu pela pura necessidade de fazer acontecer. Esse é um lugar em que você se sente confortável ou ainda tá explorando possibilidades? Eu acho que eu tenho eu aprendi muito com meu pai, e isso, assim, foi vendo meu pai, né? Meu pai sempre foi um desvabrador. Meu pai é um guerreiro, vamos dizer assim. E eu aprendi isso dentro da minha casa. Em um certo ponto, assim, quando eu estava nessas conferências internacionais, eu ainda não tinha exatamente bem delimitado o que eu ia fazer. Eu lembro, assim, de eu indo sozinha, me apresentando, contando a minha história. Eu fiz um cartão na época, dando meu cartão, trocando experiências, e de repente, assim, eu me pego me olhando, assim, né, numa dessas viagens, falando, meu Deus, eu sempre me achava, assim, que eu nunca teria essa desenvoltura para botar a cara para bater, e então começa porque você precisa chegar lá sozinha, se apresentar, falar com cada um, escutar a história deles e contar a minha história, e de repente eu tinha um projeto, esse projeto, eu tive vários projetos até chegar na Sativa. A Sativa não foi o primeiro projeto. Então, dentro da cannabis ou de outros? Dentro da cannabis, dentro da minha história na cannabis. Então, várias pessoas, de repente sociedades, histórias que iam se desenrolar, mas acabaram não acontecendo. E eu acho que eu tenho uma intuição assim, muito, muito aguçada. E trabalhei muito com a minha intuição nesse início, porque eu também não tinha experiência no empreendedorismo, então eu navegava muito pela minha intuição, acho que é por aqui, acho que não é por aqui, acho que é com essa pessoa, acho que não é essa pessoa, até encontrar as pessoas corretas para esse trabalho que eu desenvolvi na Sativa. E isso demorou, isso foi até, inclusive, eu me senti pronta para ensinar. Você sabe que isso não foi um caminho, eu não simplesmente comecei a estudar cannabis e comecei a ler os papers e falar, pronto, agora eu vou trabalhar nisso porque eu vi uma oportunidade financeira. Para mim não é isso. Para mim é o meu dharma, é meu propósito de vida, a minha história nesse planeta. É o legado que eu quero deixar, é de realmente dividir a informação, o conhecimento que eu recebi. E é poder devolver o que eu recebi, né, da vida, de Deus, etc. E isso para mim é muito gratificante. Então na verdade, ela nasce nesse contexto. Existe uma necessidade, obviamente que eu vi que era um nicho que poderia ser explorado, mas não foi por aí que nasceu o meu desejo de ensinar. E aí é que está toda, eu acho, a diferença entre os projetos e entre, né, o sucesso, inclusive, de onde eu quero chegar com tudo isso. Porque realmente eu quero mudar a forma de fazer medicina. Não é só ensinar sobre a cannabis, é mudar a forma que o médico olha para a medicina, para o paciente. É tudo isso que a gente está falando aqui, centrado no paciente, no desenvolvimento disso. Porque é onde eu acho que eu vou poder realmente triplicar, multiplicar, isso não tem, né? É ilimitado, na verdade, o
conhecimento que eu recebi e o quanto esses médicos podem fazer por outras pessoas. E aí eu ganhei o jogo. Então, na verdade, né, o meu sucesso vai ser, claro, no maior número de médicos que possa entrar na Sativa, para que eu possa disseminar esse conhecimento e eles poderem, assim como eu faço, multiplicar com seus pacientes tudo isso. E quem sai ganhando no final é todo mundo. Porque é o médico que vai fazer bem feito, que vai estar satisfeito com o trabalho, que vai ver o paciente melhorar e o paciente que está melhorando no final. Então, todo mundo sai ganhando. Assim, e hoje, a satisfação pessoal de você fazer medicina está em ver o seu paciente melhorar. Por isso que você fez medicina lá atrás. Né? É relembrar o motivo que nós somos médicos. Nós estamos lá para isso, no fundo, no fundo. E você consegue fazer isso quando você tem essa atuação médica centrada no paciente. Então é mais do que a cannabis. O sistema endocannabinoide vai além disso. E é isso que, no fundo, talvez seja o meu objetivo maior nesse planeta hoje, é fazer isso acontecer. Perfeito, maravilhoso. E o lindo disso é que você está conseguindo fazer. Então, assim, tá tudo perfeito. Você participa há muitos anos de debates e palestras dentro de iniciativas de apresentação e educação de cannabis em projetos nas esferas municipal, estadual, federal. Isso aconteceu naturalmente, com convites orgânicos, ou você sempre teve essa visão de que levar informação para dentro das esferas públicas de poder ajudaria a elevar a cannabis a outro patamar? Olha, sempre foi orgânico, ainda bem, né? Principalmente porque eu acho que eu fui uma das primeiras médicas do Brasil a falar sobre esse assunto, então eu acabei ficando muito conhecida tanto no meio médico quanto no meio político. E isso acabou acontecendo de forma muito orgânica. E aí, a partir do primeiro convite, veio o segundo, o terceiro, o quarto. Tem grupos que sempre me chamam, por exemplo, para participar. Então, isso acabou acontecendo de uma forma também que eu também não sabia que eu ia participar, né, dentro da esfera política, dentro desse tipo de ambiente, que também não é o meu ambiente principal, mas eu sempre levo o conhecimento da ciência. É importante separar a doutora Paula do que eu falo ali. E aí, eu acho que dentro dessa forma de levar o conhecimento, é muito difícil você rebater, porque uma coisa é o que a gente pensa para nossa casa, uma coisa é o que a gente leva o moralismo ali dentro do que a gente acredita, né? São as nossas questões morais. Outra coisa é quando a gente está falando de saúde pública e o que é implementado dentro de um sistema ou dentro de uma implementação de algo que vai ser direcionado para a saúde pública de forma geral. E quando a gente fala de saúde pública, o que eu penso dentro da minha casa, o que eu faço dentro com os meus filhos, isso não importa, porque o que importa é o que a gente vai fazer em relação ao benefício de todas aquelas pessoas que precisam, inclusive, desse conhecimento, principalmente dentro do nosso regulatório. Então, eu fico muito feliz de participar, porque realmente, assim, quanto mais conhecimento eu puder levar em todas essas esferas para que o maior número de pessoas sejam beneficiadas dentro, né, do nosso regulatório, principalmente, porque também é uma barreira, né? A educação lá dentro é uma barreira. A gente sabe que muitos dos políticos ou das pessoas que estão envolvidas no regulatório não entendem sobre o assunto, né? Então tentam, por exemplo, o THC, uma molécula ruim, então vamos só no CBD. Enfim, tem um monte de desconhecimento relacionado a isso. E isso deixa, de novo, né, o paciente frágil, de novo o paciente vulnerável, porque se ele não tiver isso pelo médico, como médico, ele vai no traficante. Então, nós tiramos esse paciente do consultório e damos ele para o tráfico de drogas, assim, não faz o mínimo sentido. Sendo que ele já sabe, ele já pesquisou, ele já foi na internet, ele já viu que tem benefício, ele já experimentou. Então, assim, a gente tem que pegar esse paciente. Esse paciente, ele é um paciente que precisa ser atendido pela rede pública, atendido pelos médicos, e é essa geração de conhecimento que precisa acontecer via regulatório ou via política, porque isso não vai acontecer só pela via médica, né? Os políticos precisam se envolver nesse assunto. Então, assim, eu fico muito feliz de participar. Na verdade, agora em São Paulo, eu faço parte do comitê, onde a gente vai decidir agora quais são, né, as verbas que vão ser direcionadas para esse tipo de implementação, inclusive dentro do Estado. Eu acho assim, só tende a crescer isso, Anitta. Eu acho que é um caminho sem volta.
o médico, o político, o regulatório, sei lá, quem tiver ali que não entender desse assunto mais, ele vai estar defasado daqui a pouco, ele vai perder a credibilidade, ele vai ser colocado em escanteio, porque não tem, nós temos produtos na farmácia, nós temos trabalhos científicos, nós temos pacientes utilizando, só cresce, então não tem volta mais esse assunto, agora é pra frente. Perfeito. E Paula, aqui agora pra gente fechar, me diga, teve alguma coisa que eu deixei de te perguntar e você gostaria de ter falado? Ou de repente algum projeto que esteja aí ainda em off, que de repente você possa compartilhar com os nossos ouvintes? Olha, a minha mãe fala que o segredo do sucesso é o segredo. Tem uma verdade aí, tem uma verdade aí. Tem projetos em andamento, projetos muito legais, mas eu acho que tem algumas coisas bacanas em relação a, de repente, filmes, algumas coisas que você me perguntou lá atrás, eu acho legal a gente falar, porque muita gente desconhece. Eu acho que tem toda uma linha aí de saúde mental que está vindo com muita força, que são os psicodélicos. A cannabis ela acaba entrando em algum lugar nisso, mas muito mais a psilocibina, o MDMA. Então, assim, eu acho que quanto mais as pessoas começarem a ter conhecimento, ele é a chave de todas as coisas, né? Por isso que eu tô na educação, não é à toa que eu amo esse assunto. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais propriedade de escolha nós temos. E a escolha, ela determina a nossa saúde, a nossa doença, vai determinar tudo na nossa vida. Então, eu sempre incentivo muito os meus pacientes a lerem, a estarem em contato com outros também profissionais, né? Não só do Brasil, mas do mundo. Eu dou livro para eles lerem, eles têm que voltar na próxima consulta com esse livro lido para que a gente possa evoluir em determinados assuntos. E eu acho que, assim, talvez, né, alguns tipos de literatura ou alguns tipos de filme que são muito interessantes dentro desse universo de realmente mudar a perspectiva do que a gente pensa sobre as coisas. Se ainda você não mudou, existe aí uma janela de oportunidade muito grande acontecendo hoje no mundo, relacionado à forma como a gente pratica a medicina e a própria doença mental, que hoje talvez seja uma das principais doenças hoje no mundo, né? A depressão e a ansiedade sejam as principais doenças hoje dentro dos consultórios médicos. Dificilmente um paciente não reclama em relação a esses aspectos, ou ele está ansioso, ou ele não dorme, ou ele está depressivo. E a gente pode esperar que você vai lançar alguma novidade aí nos psicodélicos? Pode ser que você esteja tão interessada assim que vem algo nesse sentido? Pode ser sim. Opa! Bom, esse é um spoiler. Assim que puder falar mais, por favor, queremos a premissa. Lembre-se de mim, Paula. Pode deixar. Bom, é isso. Bora pros quadros? Bora pros quadros. Então, Paula, a gente quer ouvir uma história de fracasso, retumbante ou edificante, né? Depois de tantas histórias maravilhosas, de uma carreira tão brilhante como a sua. Tem algum fracasso, assim, que você queira compartilhar com a gente? Então, fracasso, assim, eu acho que eu não vou falar que seja um fracasso, porque eu não considero um fracasso, mas eu até ter o time certo, as pessoas corretas para fazer a sativa, eu passei por vários mini fracassos, vamos dizer. Eu tive que ser bastante firme no meu propósito para não desistir. Eu tive traições, eu tive decepções, eu tive frustrações com pessoas importantes, inclusive dentro desse cenário. E essas frustrações, na verdade, acabaram me deixando mais fortes. Foi interessante, né? Como a gente faz o limão, a limonada. Outra coisa que minha mãe também me ensinou é sempre ver o copo cheio, não o copo vazio. E ver o copo cheio significa que em situações adversas você extrai o melhor daquilo. E eu tive que ter bastante garra mesmo para continuar no meu propósito e não deixar cair a minha vontade de querer concluir o meu trabalho aqui. Desde talvez passando por médicos e situações desagradáveis, mas que me fortaleceram muito e me fizeram ter certeza que eu estava no caminho certo, inclusive. Então eu acho que
faz parte da vida a gente tomar essas cacetadas, assim, e eu encaro muito bem, na verdade, esses desafios. E toda vez que eu tô vivendo um desafio, alguma coisa desagradável, eu tendo a acreditar que aquilo é perfeito e é para mim. E em vez de eu ficar com raiva ou ser vítima da situação, eu acabo honrando aquela situação e agradeço a Deus pela oportunidade de estar passando por aquilo. E aí fica mais fácil, na verdade você acaba vendo realmente o copo cheio, realmente são muitas oportunidades dentro dessas adversidades. Então eu não tenho uma história de fracasso, mas eu tenho uma história de determinação, assim, eu precisei querer muito estar onde eu estou hoje para permanecer e continuar o meu trabalho. E resistir àquela vozinha na cabeça que fica, né? Tipo, não, desiste, tá dando tudo errado. Isso, é muito mais fácil, você já tem teu trabalho, você já faz, pra que você vai se meter nisso? Você já tem ali teu dinheirinho garantido, pra que você vai ganhar menos? Por que você vai se colocar? Porque eu tive que me colocar em várias situações, inclusive de ganhar menos, de ter menor renda para poder construir algo maior. Eu tive que atender menos pacientes, eu tive que me colocar numa situação onde eu tive que realmente assim, me organizar financeiramente para poder investir num outro projeto. E o tempo, né, principalmente em relação ao tempo, então eu tive que deixar de atender para poder estar em outro lugar, e esse outro lugar não estava me rendendo nada. Então eu tive que baixar padrão, eu tive que me reestruturar, e tudo isso fez parte de um crescimento muito grande, inclusive, e eu dou graças a Deus que eu fui capaz de fazer isso, porque é assim que a vida é, né? A gente tem que passar sair da zona de conforto. Dá um passo para trás para dar 2 para frente, né? Também que a nossa avó já nos falava. E agora, pensando em empreender em cannabis ou psicodélicos no Brasil, se você não fosse você, claro, mas um empreendedor menos experimentado, o que você faria com... Eu tô em dúvida aqui sobre o valor, mas vamos lá. O que você faria com 150 mil reais hoje no Brasil? É pouco, acho que você acha pouco, 150? Acho pouco. Então, quanto que você acha que daria, assim, para um capital inicial para investir e empreender? Assim, para você investir, para você empreender, claro que tudo é possível, né, gente? Ontem até estava escutando uma história, assim, de um primo meu que chegou com 250 euros e hoje ele tem 1 milhão aqui na Europa, assim, então não existe isso. Existe realmente aquilo que você acredita, porque eu acho que o lance, aquilo que a gente está falando, é muito mais você acreditar em você e no projeto, e óbvio, o projeto tem que ser bom, né? Mas existe uma relação entre acreditar em si, acreditar no projeto. Então, eu acho que dentro dessa linha de saúde mental, seria uma área muito interessante de investimento. Acho que hoje, aquilo que eu falei, a saúde mental ocupa um lugar muito importante na vida do ser humano. A pandemia escancarou isso, né? Acho que muitos pacientes, inclusive pessoas, ainda vivem sobre o que aconteceu na pandemia com eles, ou, né, enfim, vivem sobre um véu aí que foi colocado de medo, de estresse, de ansiedade. Muitos negócios foram, né, enfim, acabaram, teve que reconstruir do zero. Muito estresse foi gerado durante esse tempo. E o impacto disso está sendo vivido hoje ainda. Então, eu acho que a saúde mental é um lugar muito importante, muito interessante de investimento, tem muitas possibilidades. Eu iria por esse caminho, iria por um caminho de realmente ressignificação da medicina, então encontrar pessoas que estejam ligadas a isso, né? Principalmente na tecnologia. Acho que a tecnologia, hoje, ela é tudo dentro da medicina, você não consegue mais desligar essa área, então tem muitas coisas que podem ser feitas dentro dessa dinâmica. Eu acho que eu iria por aí. E quanto, assim, você diria que seria um capital inicial para entrar legal? Olha, depende do número de pessoas que você tá junto, claro, né? Assim, você pode, né, para assim, se todo mundo entrar com 150 mil, se tiver um grupo de 10 pessoas, putz, fechou. Se você tem 2 amigos, talvez... Nós também não é ruim, 300 mil você consegue começar um projetinho, você consegue ter aí um time junto com você consegue fazer uma startup rolar. Eu acho que não é pouco dinheiro não, dá pra fazer. Boa. E agora já entrando no Cannabis Indica, que é quando a gente pede uma sugestão de pessoa, de figura imperdível pra seguir no LinkedIn, na cannabis ou nos psicodélicos. Olha, tem algumas. Eu gosto muito do Michael Pollan. Ele é um jornalista, ele explorou amplamente os efeitos e potencial dessa terapia psicodélica. Ele tem um livro que chama How to Change Your Mind, Como Mudar Sua Mente. Virou filme, se eu não me engano, isso também. Virou série. Vale muito a pena ali. Série, né? Ele é bem legal.
Ele é bem legal. O Joe Rogan é muito legal também. Ele é um comediante, ele é um podcaster também, apresentador de TV. E ele é super favorável a cannabis, aos psicodélicos. Então, ele frequentemente discute isso nos podcasts. Se eu não me engano, o podcast dele chama The Joe Rogan Experience. Ele já entrevistou várias pessoas bacanas, então vale a pena também. Tem o Graham Hancock, ele é um escritor britânico, super conhecido pelas teorias também relacionadas a civilizações antigas, de exploração de psicodélicos como expansão da consciência. Ele escreveu vários livros, um deles é o Supernatural, que é muito legal, e Divine Spark, muito bom também. Tem um site bacanésimo que chama Mind Foundation, que também explora várias novidades, eventos, programas, pesquisas relacionadas aos psicodélicos. E recentemente, né, aconteceu em Denver, em junho, infelizmente eu não pude ir, também queria. o Psychedelic Science 2022. Esse era um assunto que eu queria muito, eu queria muito ter ido, mas eu não conseguia. Não dá para fazer tudo na vida, né? Mas eu tenho certeza que se tiver o próximo ano, eu vou estar lá com certeza. E aí, bom, antes de fechar, deixa seus arrobas, como as pessoas podem te seguir nas redes e, claro, como é que elas podem encontrar o Sativa Education e se inscrever nos cursos e estar mais perto de você. Bom, eu sou a doutora Paula Dal Stella, né? Lembrando que são 4 L's, é D-A-L-L, Stella com S-T-E-L-L-A. E minhas redes sociais todas, doutora Paula Dal Stella, a Sativa Global Education tem sua rede social própria, o site novo tá chegando aí, então só esperar um pouquinho que já deve estar no ar nas próximas semanas. Busca a gente na rede social que você já começa a seguir, a gente vai estar lançando, né, o site ali, e tudo meu chama doutora Paula Dal Stella, só a Sativa que não, então fica bem fácil de me achar. Eu tô produzindo conteúdo semanalmente, enfim, né, é uma situação aí que eu adoro fazer, sou uma grande produtora de conteúdo, não paro nunca. Então é só me seguir no Instagram, no Facebook. Eu sou mais Instagram do que Facebook. Agora parece que o TikTok, ai gente do céu, é muita rede social. Também tá no TikTok? Ainda não, mas provavelmente a gente deve entrar aí no TikTok. Uau. Com uma produção de conteúdo legal. Eu ainda não tive coragem Nem eu, mas eu tô aí, já recebi vários convites que eu tenho que entrar, então eu tô analisando, mas provavelmente é mais uma rede, né, e tem muita informação lá. Antes eu achava que era só aquelas dancinhas, e eu falava, não, pelo amor de Deus, gente, não. Mas não, tem bastante informação lá, e se souber usar essas ferramentas, a gente consegue ampliar bastante o nosso conteúdo. Maravilha. Paulo, uma honra ter você aqui com a gente, adorei saber mais da sua brilhante trajetória antes e depois da cannabis. Continue nos brindando com tanta sabedoria e simpatia. O Cannabis Hoje Pode estar de braços abertos, volte sempre. E obrigada por ter sido sempre uma referência desde que o Cannabis Hoje estava sendo concebido. Muito obrigada Anitta. Muito bom o teu programa. Já escutei todos os episódios anteriores. Tá de parabéns. Obrigada, querida. Graças a você que ficou até o final. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crepe. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da Biocase Brasil, da Verde Med e da USA Hemp. Se você quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail para cannabishoje@gmail.com. E aproveite para seguir o perfil do Cannabis Hoje no Instagram, @cannabishoje. É isso, até semana que vem.